O poder da natureza de criar universos. O gesto primordial de produzir o fogo vital. A capacidade humana de superar os limites da matéria. O conhecimento e a compreensão das grandes leis da evolução, sempre renovadas periodicamente sobre a Terra. O surgimento do livre-arbítrio na cena da evolução das espécies determinava uma necessidade de repensar profundamente a ordem das coisas. Afinal, se começava a superar a inconsciência dos reinos naturais, mas ainda não se contava com seres plenamente conscientes no planeta, menos ainda em maior escala. E este caminho tardaria um longo período para ser percorrido, acarretando reações e medidas diferentes diante destas humanidades emergentes. Desde os primeiros momentos que teve início o despertar de uma autoconsciência, estas espécies em evolução tiveram que se deparar com os novos desafios de perpetuação da própria consciência, que até então não estava aparentemente nos planos da evolução da vida. Por segurança, se entendeu ser importante manter-se ainda tanto quanto possível próximo à natureza e com ela aprender. Não obstante, a descoberta e o uso de tecnologias também parecia ser algo cada vez mais inevitável de acontecer entre estas novas espécies.
A grande verdade é que, mesmo tentando imitar a natureza, a existência dessas espécies teria que ser reinventada em todas as suas dimensões. E a partir mesmo daquelas novas dimensões abstratas que aportavam na evolução das espécies, as quais traziam as suas próprias demandas e urgências. O desafio era novo e grande. Para cada nova solução, um outro problema aparecia. A tecnologia não era o único dilema então existente. A própria aventura da consciência tinha os seus refugos, que atuavam não apenas como atavismos, mas também na forma de uma contra-evolução. Perante a própria necessidade da evolução também da consciência que as dinâmicas da vida demandavam. Verdade que o atavismo natural tinha as suas razões de ser. Não podemos duvidar por um só momento que grandes professores foram a natureza, os elementos e o próprio universo para estas novas espécies em evolução. Através da própria e superior jornada da consciência. O temor ao progresso material ou tecnológico se tornou um receio natural entre os espíritos evoluídos. E nossos dias podem demonstrar o quanto eles puderam ter as suas razões. Aquelas almas queriam controlar o ritmo deste progresso e colocar em contraparte o avanço da própria consciência, pois a evolução do homem tem sido, acima de tudo, a evolução da sua consciência. E quem sabe isto até possa se estender a toda a evolução da vida sobre a Terra. Estes espíritos avançados desejavam compartilhar os seus avanços espirituais com a humanidade, mas entre eles alguns estavam obcecados com o tema dos poderes mágicos, muitos dos quais eram perigosos e apavorantes para a humanidade, sendo então usados não raramente para intimidar as pessoas comuns. E assim, a educação e o medo se tornaram duas formas de orientação com que a humanidade teve longamente que conviver. Contudo, a ciência moderna parece saber pouco sobre a evolução da consciência. Seu grande objeto de estudo seria apenas a tecnologia e os comportamentos das espécies por ela modificados, pouco se importando com as questões subjetivas que, na verdade, sempre se encontram por detrás de tudo. Nesta altura, é preciso dizer que, se a ciência desconhece ainda tanta coisa daquelas questões elementares e sutis da própria formação humana, que dizer então de todas aquelas questões propriamente espirituais que ela sempre faz questão de desprezar?
o que sempre compromete profundamente a idoneidade de uma ciência tão parcial e limitada como a atual. Praticamente cega a pluralidade das dimensões humanas, em nome de inconfessáveis limites e propósitos ideológicos, não raro extremamente preconceituosa também quanto a questões básicas como aquelas de origem racial. A grande verdade é que também existem consequências espirituais muito importantes em todos estes processos da evolução humana e pré-humana, seja para bem ou para mal, onde apenas aqueles que estão realmente envolvidos com esta evolução lhes é facultado conhecer a fundo, porque apenas eles teriam de fato forças para penetrar e até para suportar e enfrentar todas estas realidades, embora alguns até atuem mais ou menos ingenuamente, junto às forças atávicas do mal, as quais, tanto como aquelas do bem, atuam de forma recôndita e secreta naquilo que se refere às suas fontes mais profundas e poderosas. Estas forças arraigadas e degeneradas remontam aos primeiros esforços dos seres humanos e até dos pré-humanos, em suas buscas originais pelo poder e pela imortalidade, depois que despertaram a chama original da consciência, e que no começo estiveram naturalmente inclinadas a fixar esta consciência nos próprios planos materiais ou manifestados, vindo depois a negociar e a difundir os seus poderes maléficos junto aos poderosos regentes das sociedades. E por isto elas cedo se rebelaram contra a soberania das verdadeiras leis espirituais da vida, fundadas atemporalmente no desapego e na compaixão, especialmente no tocante à morte física, e, no caso daquelas entidades degeneradas, também à morte espiritual. Num certo sentido, simbólico naturalmente, os primeiros registros bíblicos destes desvios, presentes também em muitas outras tradições, se encontram no próprio Jardim do Éden, quando essas forças atuaram para afastar o primeiro casal dos caminhos de unidade e de obediência a Deus. O conhecimento dessas forças representa conhecer as questões mais profundas do bem e do mal no planeta. O avanço da tecnologia foi um fator capital na evolução humana. Os sábios das raças compreenderam que, se eles não assumissem objetivamente a orientação da humanidade, as coisas logo sairiam de controle e tudo se levaria a perder. Contudo, já nada seria tão fácil, pois a experiência plural acumulada pela humanidade acarretava em correntes distintas de pensamento que, não raro, eram conflitantes, inclusive através de linhagens espirituais poderosas, herdeiras de milhões de anos de cultivos dos mistérios da consciência. E todos desejavam influenciar a humanidade, para bem ou para mal. O fato é que cedo ficaria claro para todos que a consciência humana, palavra que representa na verdade quase um eufemismo para o livre-arbítrio, se de um lado parecia representar um passaporte para os grandes mistérios do universo, também correspondia muitas vezes a uma dádiva deveras ambivalente para o planeta e para o próprio ser humano.
Porém, enquanto aquelas correntes mais duras preferiam simplesmente manter a humanidade na ignorância de tudo que pudesse lhe outorgar maiores poderes, privando-a assim do conhecimento em geral, no entendimento de ser o planeta uma escola de evolução para outros reinos além do humano e que como tal deveria ser preservado, as correntes mais brandas optaram por tentar esclarecer os homens através da sabedoria e pelo exemplo pessoal, donde o mito de Prometeu que traz o fogo dos deuses para os homens, fazendo disto mais um aspecto dos seus esforços pelo autoaperfeiçoamento contínuo a que haviam já decidido se entregar. E estes trataram, ademais, de ter sempre a natureza como a sua grande aliada, como forma de manter a humanidade mais preparada para a consciência superior, sob a presença de sábios compassivos para orientá-la tanto quanto possível pelos caminhos da alma, e que no começo seriam os próprios xamãs ou pajés tribais. As exceções a esta regra deveriam ser compensadas pela sabedoria difusa através de um forte espírito guerreiro na defesa do seu ambiente natural, como ocorreu entre os Chavantes, pois isto serviria sempre de base para qualquer forma mais verdadeira de liberdade. Havia, assim, uma linha espiritual mais dura que julgava que as massas humanas deveriam ser tratadas com rigor e sua liberdade ser controlada a ferro e fogo. E havia outra linha mais compassiva, para a qual cabia ter paciência e educar as pessoas, introduzindo-as quando possível nos caminhos espirituais. Esta cisão original criou por fim a Loja Branca e a Loja Negra, que possuíam, ademais, formas algo distintas de tratar a espiritualidade. A escola do rigor era herdeira de antigos conhecimentos cruéis sobre a espiritualidade. Estes saberes primitivos haviam sugerido ser possível controlar os elementos da natureza através de sacrifícios. Os governantes tinham interesse nesses conhecimentos e nos poderes dos sacerdotes para aplacar a fúria dos deuses e assegurar, assim, a fidelidade dos seus governados. Contudo, este sistema perverso logo passou a ser também empregado com propósitos políticos, multiplicando os sacrifícios e não apenas de animais, como também de humanos, disseminando assim o terror na humanidade. Quando as coisas chegaram neste ponto, começaram a surgir mensageiros ensinando que o verdadeiro sacrifício que os deuses desejavam era o do coração espiritual dos homens, e não o seu coração carnal. E que todas as grandes respostas estavam antes no interior dos seres humanos.
partir dali, os próprios elementos da natureza poderiam ser aplacados, fora e dentro dos homens. Porque a consciência superior era soberana sobre todas as coisas. Mas, sobretudo, porque Deus é o Supremo Senhor da criação, e todas as coisas criadas o servem. À medida em que ia adquirindo novos poderes, as forças da luz trataram, passo a passo, de assimilar o karma planetário através do autossacrifício ou do sacerdócio superior. Nisto, a primitiva simbologia do Pramanta adquiriu uma forma universal através do símbolo da cruz, para fazer alusão ao próprio fogo do sacrifício e às decorrentes forças da ressurreição. Nesta cruz, as forças do céu encontram as forças da terra, o que à primeira vista remete à relação entre a humanidade e a divindade, dado que pela cruz sucedem as provas transcendentais que dão nascimento aos deuses, por assim dizer, responsáveis pela recondução da humanidade para rumos sempre superiores de evolução. É no amor pela humanidade que os servidores da luz encontram forças para sobreviver às elevadas provações da sua divinização. Contudo, a cruz tampouco deixa de fazer uma alusão à atuação paralela da loja negra e da loja branca, porque neste mesmo grau, isto é, a quarta iniciação, ambas concebem um embate deveras importante. É como se o iniciado fosse entregue aos leões, por assim dizer, para demonstrar de que se tornou capaz, para então, se vitorioso, passar a integrar as fileiras da hierarquia de luz. Nas famosas representações da mitologia hindu chamada Samudra Manthan, ou agitação do oceano, um processo algo semelhante ao do Pramanta manual, deuses e titãs trabalham juntos em busca do néctar da imortalidade, Anhita. Como é sua característica, estes titãs se dividem entre bons e maus, sendo por isto considerados às vezes demônios. Os deuses já são marcadamente conhecidos pela sua benevolência e generosidade. A loja branca propunha a socialização do conhecimento superior, mesmo que isto tardasse séculos, milênios ou até eons, porque seus mestres acreditavam deter um poder sobre o tempo através dos planos espirituais. A loja negra, por sua vez, não contava com tais recursos internos, mas tinha desenvolvido um poder maior nos planos materiais e psíquicos, e não hesitava em usá-los com imediatismo e pragmatismo, mesmo acarretando em grandes sofrimentos alheios, para tratar dos seus próprios interesses. A forma de trabalhar da loja negra parte do particular para alcançar o universal, e isto é semelhante, como se sabe, à forma como a ciência moderna também trabalha, ao passo que a loja branca trabalha da forma inversa, partindo do universal para chegar no particular. É claro que esta via da luz é mais sábia, porque o universo é mais completo, sábio e poderoso do que o indivíduo.
E entre ambos também havia os chamados progressistas, que eram basicamente empreendedores materialistas. Estes desejavam promover guerras, fazer negócios e desenvolver tecnologias, pensando em obter progresso, poder e riqueza. Pouco espiritualizada, esta corrente era maleável e se aliava a uma ou a outra força, conforme seus próprios interesses, sempre movediços e pouco confiáveis. Não é difícil notar, nas características dessas três tendências, a plural natureza humana ainda hoje observada, e não tanto entre as raças e espécies, mas dentro de cada sociedade humana, senão de cada pessoa mesma. No decurso da sua evolução espiritual, o poder da Loja Negra é conhecido do iniciado tanto quanto o poder da Loja Branca. E quando se trata de um discípulo aceito, estes contatos podem chegar a ser realmente importantes, seja para bem, seja para mal. Na verdade, há momentos especiais para realizar as opções entre um caminho ou outro, especialmente quando ele concentra certo poder, carisma e conhecimento. Neste momento, muitos podem desistir de seguir evoluindo de fato, para se dedicar a um pequeno círculo de alunos ou de seguidores. Os riscos sempre serão menores caso ele pertença ou se integre a uma linhagem com ascendência profunda. Paradoxalmente, este é o mesmo momento em que o iniciado pode vir a conhecer pessoalmente, nos planos etéricos ou luminosos, o próprio Senhor do mundo, aquele que é como Deus para este planeta. Entendido corretamente como um animador ou recriador das coisas, e não como algum suposto demiurgo materialista. Entre outras importantes revelações espirituais deste grau, sempre e quando se tome a decisão de seguir evoluindo realmente. Algumas escolas consideram que o poder espiritual representa a mais severa das armadilhas da consciência. Nesta altura, o iniciado pode inclusive pactuar com as trevas e servir a algum plano capaz de prejudicar a própria hierarquia de luz, pelo desvio de função e simulação de serviços às hierarquias luminosas, desviando as atenções da humanidade dos ensinamentos mais importantes, raros, elevados e verdadeiros. E, acima de tudo, novos, porque uma das grandes marcas da luz é o avanço contínuo das coisas. Raros são aqueles que têm o desprendimento de atuar abrindo os caminhos do Senhor efetivamente, como teriam feito um João Batista com muita objetividade, ou, mais recentemente, uma Alice Bailey num plano mais teórico, mas igualmente importante. Estes raros são capazes de administrar até o final o poder e carisma adquiridos, com pleno discernimento e espírito de serviço. Cumprindo aquilo que se pede dos verdadeiros discípulos da luz,
que é preparar a chegada para uma luz ainda maior, a qual trabalha sempre com grande sacrifício e, portanto, limitados poderes materiais. As relações entre os planos espirituais e materiais muitas vezes são precárias e arriscadas, especialmente nas idades mais obscuras do mundo. Nesta altura, podemos mencionar uma história clássica que pode ajudar a lançar luz sobre os mistérios de Lúcifer, porque se repete desde antes dos tempos de Caim e Abel. Há discípulos que são contatados para realizar um serviço de semeadura e terminam ocupando um papel social de proeminência por serem pioneiros naquilo que realizam. Isso não significa que eles sejam espiritualmente os mais avançados ou que tenham a capacidade de assimilar os melhores ensinamentos. Porém, realizam serviços que têm valor aos olhos da hierarquia, sobretudo dentro de contextos espiritualmente emergentes. E assim, tudo caminha mais ou menos bem dentro daquilo que se propõe, até que, a certa altura, eles descobrem não serem os escolhidos para as grandes missões espirituais. É claro que eles sequer estariam capacitados para isto, mas o orgulho os torna incapazes de digerir a novidade, uma vez que costumam ter a si próprios em alta conta, apesar de tudo, e inclusive por serem aparentemente mais antigos no caminho espiritual. O orgulho e a ambição representam grandes mazelas nos graus iniciantes, podendo até se acentuar entre os próprios iniciados, que têm já algumas conquistas pessoais mais consistentes. O tema adquire contornos tradicionais através das lendas dos titãs ou cíclopes míticos, que vivem entre turras e grandes disputas e contendas entre si. O pecado da separatividade, palavra que se diz diabolos ou diabo em grego, é lamentavelmente uma de suas maiores inclinações. E o tamanho da sua ambição pessoal fica patente quando vemos o número absurdo de seitas que apresentam os seus fundadores como messias ou avatares, apenas por haverem estes indivíduos se sobressaído já um pouco acima da média. E não falemos daqueles que são abertamente embusteiros, apesar deles raramente haverem se sujeitado às provações espirituais que corresponderia à sua divinização, quem sabe protegidos disto pelos mitos da reencarnação, ou senão pelos perigosos poderes da mediunidade. Ou sequer trazido ensinamentos realmente importantes para toda a humanidade.
As reações negativas desses discípulos à verdadeira revelação divina pode depender então do seu caráter e do próprio poder que eles vêm acumulando, variando tais atitudes desde o autorrecolhimento e a negação anárquica à hierarquia, até o boicote e a agressão contra os mestres. E quando, por ação ou omissão, essas pessoas tentam fechar assim as portas para os únicos que podem realmente cuidar do mundo, elas passam a atuar automaticamente nas trevas, e suas condutas também mudam para pior. Outra reação bastante comum é, como seria de esperar, a súbita compulsão de alguns aspirantes quererem começar a aparecer também eles como mestres. Enquanto isto ocorre apenas entre pessoas notavelmente medíocres e desequilibradas, não haverá maiores problemas, porque pouca gente lhes prestará alguma atenção. Porém, quando o iniciado já goza de reconhecido prestígio e liderança, então o quadro poderá ser muito diferente. Ali poderá emergir uma situação realmente preocupante para o planeta. A desilusão e a rebeldia do iniciado podem se tornar enormes e vir ele a se manifestar até teatralmente pela simulação de maestria ou liderança superior, com grande impacto social e cultural. Mas, sobretudo, por tudo aquilo que alcança ocultar desta forma, que é a própria revelação da hierarquia, uma vez que ele estaria na linha direta de preparação para a manifestação dos mestres. Pois isto já corresponde ao famoso paradigma do anti-herói Lúcifer, quando decide trair abertamente a Deus e fazer um pacto direto com o diabo, ou mesmo sendo procurado pelo demônio ou por seus representantes, sabedores do potencial deste tipo de servidor, entregando assim tal iniciado para as forças do mal todo o seu próprio poder, carisma e tudo o mais que conquistara até então, muito embora apenas houvesse chegado ele até ali com o auxílio das forças da luz. Começa daí o embuste e a mistura completa, cooptando ideias místicas vulgares, mas sempre populares, tudo para angariar mais e mais poder, disseminando ideias falsas sobre a hierarquia de luz, mas tudo dissimulando com ensinamentos pseudo-esotéricos e até piedosos, para ninguém tentar duvidar das suas boas intenções, buscando assim eclipsar completamente as verdadeiras missões espirituais, as quais sempre trazem a compaixão e ainda as sínteses características da sua própria maestria. Os ensinamentos dos mestres verdadeiros são, contudo, puros e não se misturam. Suas doutrinas são voltadas para a alma e para o espírito, contando para isto com a transfiguração do corpo, assim como com o trabalho coletivo e a redenção social, oferecendo fórmulas tradicionais e inovadoras para tudo isto, dentro de planos de colaboração e de unidade humana, estruturados sobre hierarquias abnegadas de compaixão e de orientação. Novamente, devemos lembrar que o poder da luz atua muito mais em colaboração com as forças superiores através do mérito pessoal do iniciado
do que meramente como um poder pessoal. Ainda que o conhecimento das forças e as técnicas adequadas também sejam necessários. O resultado final é o aporte a um poder muito superior àquele que a Loja Negra seria capaz de alcançar apenas através de esforços pessoais ou por seus limitados méritos. E por mais que trate de sacrificar inocentes para apaziguar a fome insaciável dos seus maléficos protetores, antes que estes se voltem sobre os seus protegidos. Da mesma forma que usam autores sérios para tentar se legitimar, os trevosos também visam as pessoas de bem para manipular e instrumentalizar. E assim, para assegurar o sucesso de suas ambições, procuram cercar-se daquelas pessoas bem-intencionadas que, como incautos, se aproximam. Com isto, a sua perversidade fica como que diluída em meio à sinceridade e boa vontade de outros trabalhadores. Pouco ou nada criativa, a Loja Negra trabalha basicamente com a simulação. Depois de ocorrer uma revelação ou ensinamento no mundo, as trevas tratam de deformá-lo e reduzi-lo para com ele lucrar, especialmente após haver virado moda e conquistado o público mediano, tornando-se lucrativo. Quanto mais popular for uma prática ou ensinamento, mais atrairá as atenções da Loja Negra. E neste aspecto, as trevas trabalham com as chamadas leis de mercado e vice-versa naturalmente. Entre as atitudes que fortalecem as trevas estão as drogas, o preconceito e a arrogância, porque fecham os canais com a luz, sob a intenção luciférica da autossuficiência que isola. Quando jovens, leigos e inexperientes não ouvem os mais velhos, experientes e vocacionados, deixando de serem seus porta-vozes junto à humanidade, para impor ao mundo as suas próprias faltas, ao invés de multiplicar as virtudes dos sábios, nós temos um quadro sério de omissão e de usurpação, que debilita irresponsavelmente as forças da luz e abre as portas para as trevas dominarem. Presumivelmente, as reações dentro do círculo familiar dos mestres também são graves, podendo se tornar facilmente patogênicas. Daí, os pais de Buda e de São Francisco de Assis jamais aceitaram a vocação dos filhos, e podemos imaginar que isto tenha sido quase uma regra entre as grandes vocações. Quanto aos irmãos de sangue, nem valeria a pena mencionar. Tantos são os casos em que as relações familiares podem produzir perigosos sociopatas, e no caso de haver uma grande vocação espiritual em pauta, este tipo de resultado é quase inevitável por parte de irmãos. Daí temos os casos clássicos de Caim e Abel
e de Osíris e Sete, entre tantos e tantos outros. Nestes breves relatos se encontra, pois, a complexa relação entre o primogênito carnal e o primogênito espiritual, que levou Jesus a declarar a respeito do próprio João Batista que este era o melhor entre os homens, mas o menor no reino de Deus. E é por serem assim tão humanos e como tal falíveis que muitos destes iniciados se rebelam lucifericamente contra a verdadeira hierarquia. A história dos grandes mestres é farta de exemplos nessa direção, podendo sempre contar com traições, desde as menores até as maiores delas. Desde que nasceram até quando morreram, Jesus e Buda tiveram que contornar situações desta natureza, perante as diversas formas de poder constituído na Terra, político, religioso, místico, social, etc. Ainda que os mestres jamais tenham aspirado por concorrer com essas pessoas em nada disto, além de sofrer a perseguição dos fanáticos e dos sectários mais comuns. E este quadro é tanto mais grave quanto mais obscura for a era do mundo, de modo que os nossos tempos, de Kali e de Vajra Yuga, trazem os maiores desafios possíveis para a hierarquia. Mas, ainda assim, nada disto faz os seus esforços de auxiliar a humanidade esmorecerem, porque eles são os compassivos e abnegados mestres de sabedoria. Todos os mestres perfeitos são profetas do Deus verdadeiro, aquele que é como o sol, que sempre brilha sobre todos, e não oscila ou se oculta como a lua. Ele dá a luz eterna para os seus filhos, que são os filhos do sol, também eles generosos com todos, porque olham apenas para a essência divina de cada ser, e conhecem e ensinam daí a iluminação verdadeira, aquela que nasce da alma e do espírito, e não apenas da mente, e menos ainda dos planos físico ou astral. Quando ocorreu a irrupção do mal no planeta, a hierarquia reagiu criando campos de proteção para a humanidade. Privando as trevas de seu principal fator de disseminação, que eram as próprias sociedades humanas e os sistemas corrompidos de vida. Isto obrigou a Loja Negra a refugiar-se em alguns redutos ou a ter que aguardar pelos períodos mais obscuros da história humana, para voltar a atuar mais abertamente. E assim, enquanto a linha dura insistia em convenções frias e instituições férreas, a linha branda buscava resgatar a simplicidade da cultura tribal através da vida natural.
Estrategicamente, as forças da luz optaram por não atuar no mesmo terreno dos trevosos, mesmo literalmente falando. Para não criar maiores conflitos com os poderes materiais e trevosos, e até por não deter ou buscar poderes no plano físico, os mestres da luz apelaram um sem número de vezes para aquele original caminho de evolução que era a migração em busca de si mesmo, também em termos sociais. Tratava-se de antigo procedimento que seus longínquos antepassados já haviam adotado, com ótimos resultados na sua primitiva evolução, desde quando o Homo erectus decidiu abandonar a África. Por isto, estas escolas de feitiçaria primitiva terminaram ficando reduzidas e concentradas na África mesma, não sendo exportadas mundo afora, embora as primeiras levas de migrações, aquelas que se distribuíram pelo Oriente Profundo, ainda tenham transportado um contingente considerável dessas artes ocultas, além daquilo tudo que também desenvolveram, dado o seu próprio primitivismo e pelo contato com outras sociedades antigas. A preferência dos sábios de luz era, por isto, buscar locais inexplorados pelo homem e até mesmo pelos hominídeos, sempre buscando evitar conflitos. Mas muitas vezes essas novas correntes de sabedoria também ajudaram na evolução cultural daquelas humanidades mais primitivas que encontravam, e dela receberam por sua vez novas contribuições. A profunda e pacífica interação humana com os primitivos se deveria à boa índole original dessas correntes migratórias, apesar de, no decurso das coisas, ter havido as comuns divergências internas e cisões. Para fazer uma síntese deste quadro, podemos ilustrar o surgimento do bem e do mal através de um grande Y, que tem a sua base comum nos primitivos experimentos xamanistas, e mais tarde vai se bifurcando entre a feitiçaria e a sabedoria. Grosso modo, ali alguns místicos passaram a evoluir mais no campo do refinamento espiritual, oferecendo caminhos de síntese e evolução para muitos, através da religião e da iniciação. Enquanto outros procuraram ampliar o seu poder pessoal e psíquico, oferecendo serviços egoístas e mais ou menos charlatanescos para as pessoas supersticiosas. A evolução espiritual era de início por si mesmo limitada, e a especulação psíquica terminaria por abrir portas perigosas para a humanidade, as quais algumas correntes jamais quiseram, contudo, abdicar para evoluir espiritualmente. Com o tempo, elas receberam reforços daquelas pessoas maculadas pelo ego, que atolaram nos graus da iniciação associados ao poder pessoal, e daí não puderam avançar. Não podendo ascender, tornaram-se recolhetoras do Museu Hermético, passando a reunir informações da magia antiga para criar centros de feitiçaria pelo planeta, apresentados naturalmente como igrejas e escolas de luz. Finalmente, a ela se agrega místicos de má índole e de má formação, reunindo psicopatas e outras formas de doentes mentais. Não cabe detalhar aqui o circo de horrores que a Loja Negra busca criar no seu entorno,
No geral, a Irmandade das Trevas é hoje apenas uma corrente rebelde de pessoas que não seguiram o curso natural da evolução espiritual por lhes exigir muito desprendimento, formando daí as hostes negras da contra-evolução. Neste aspecto, estes supremos mistérios das forças espirituais superiores presentes na evolução da Terra, na forma dos Píteres e Kumaras sagrados, também necessitam ser compreendidos através do enfrentamento contra aquelas forças espirituais atávicas da contra-evolução, cuja extensão o homem médio está, da mesma forma, muito longe de conhecer e de estimar. Tem-se como um certo consenso dentro da ciência que o Homo sapiens se caracterizou por uma superação da lei do mais forte, através da afirmação do princípio da solidariedade entre os seus. Naturalmente, sempre representou um grande esforço manter este elevado ideal em alta, porque as tendências de regressar ao mais primitivo sempre foram poderosas. A ideia da solidariedade nunca foi um sentimento de todo natural do homem comum, mas uma inspiração das suas lideranças espirituais. A grande tarefa dos mestres é cuidar da evolução humana, em termos sempre relacionados ao avanço do manejo do fogo espiritual. Para isto, eles necessitam libertar a humanidade das teias das ilusões e, por vezes, até dos seus cativeiros sociais. Por isto, os épicos nos dão conta de deuses, profetas e avatares guerreiros, e para muito além do chamado ciclo patriarcal da cultura, dominando as diferentes formas de fogos cósmicos, bases que são para as suas armas sagradas. Como disse um mestre, a vitória na batalha contra o mal já está assegurada. Cabe, porém, agir para confirmar a proeminência dos poderes da luz, que no geral são maiores do que os poderes das trevas. O mal pode ter poderes especiais nos planos mais materiais, mas a luz possui poderes incomparáveis nos planos espirituais. O aumento das forças da luz na nova era trarão a vitória final do bem. Com isto, as trevas serão sepultadas para sempre, como diz o Apocalipse, com todos os seus intermináveis disfarces e subterfúgios. As lutas da Loja Branca também são notoriamente diferentes, mesmo num plano mais físico, envolvendo lutas de livramento, resgates épicos e o emprego de altas energias espirituais, como aquelas dos Vimanas, as naves ou corpos espirituais para efeitos de ascensão e de locomoção, presentes em diversas tradições antigas. Os dragões eram outros símbolos destas forças superiores, simbolizando a unidade transcendente dos elementos da natureza. Mas as forças das trevas ainda simulavam um poder paralelo, temível e sedutor, que facilmente se misturava aos poderes deste mundo. Daí ser preciso buscar respostas definitivas para muitos, e os servidores da luz trataram de fazer isto.